Encarei meu reflexo no espelho, tentando encontrar nele algum resquício de confiança. Um rosto enrugado, cabelos grisalhos presos num coque impecável e olhos cheios de dúvida. Aos 67 anos, de repente me senti como uma garotinha diante de uma escolha difícil. Só que, na minha idade, cada decisão carrega o peso de anos, experiência e responsabilidade. Hoje, eu ia fazer algo em que vinha pensando há 6 meses, passar a casa para minha única filha, Pamela. Esta casa era mais do que uma simples estrutura de madeira e tijolos. Era um repositório de memórias, um testemunho da minha vida com Herbert, o lugar onde nossa filha cresceu. Tem certeza, Beatrice? Perguntei a mim mesma em voz alta, apertando o colar de pérolas que meu marido me dera em nosso 25º aniversário de casamento. Herbert me entenderia. Ele sempre dizia que estávamos trabalhando pelo futuro de Pamela. Cada economia, cada turno extra, cada recusa em tirar férias, tudo para que um dia nossa filha herdasse os frutos do nosso trabalho. Só que nós dois achávamos que isso aconteceria naturalmente quando partíssemos. Mas o destino quis diferente. 4 anos atrás, um ataque cardíaco levou Herbert, deixando-me sozinha em uma casa que agora parecia grande e vazia demais. Suspirei e peguei minha bolsa. Os papéis estavam lá dentro, cuidadosamente dobrados em uma pasta. Tudo estava pronto para ir. Pamela deveria me encontrar no cartório às 10 horas. Nossa casa ficava na Maple Street, em Salem, havia 30 anos. Nós a compramos quando Pamela tinha 12 anos, usando todas as nossas economias como entrada. Herbert piscou para mim e disse: agora temos uma casa de verdade. Que seja uma casa de verdade para uma família de verdade. Lembro-me dele e de mim pintando as paredes, trocando o piso, organizando o jardim. Cada canto guardava a marca das nossas mãos, dos nossos sonhos e esperanças. Esta é a casa onde Pamela se preparou para a formatura. De onde ela partiu para a faculdade, para onde trouxe seu futuro marido, Winston. Foi aqui que meus netos, Roger e Azel, cresceram. E agora eu ia entregar tudo a eles. É a coisa certa a fazer, disse a mim mesma enquanto fechava a porta. A casa deveria pertencer aos jovens. O cartório era amplo e iluminado. Pamela já me esperava, elegante em seu taier azul escuro. Ao lado dela estava Winston, impecavelmente vestido e confiante como sempre. Mãe, você está atrasada, disse Pamela em vez de me cumprimentar, olhando para o relógio. Cheguei 5 minutos antes do horário combinado, querida, respondi, tentando não demonstrar que seu tom me magoou. Estamos muito animados, Beatrice. Winston sorriu, levantando-se para me ajudar a vestir o casaco. Um dia tão importante para toda a família. O tabelião, Sr. Prescott, um homem de meia-idade com uma barba bem cuidada, saiu alguns minutos depois. Eu o conhecia desde que era um jovem estagiário, quando Herbert e eu estávamos processando a compra da casa. Senhora Woodruff, é um prazer vê-la novamente, ele apertou minha mão calorosamente. Todos os documentos estão prontos. Só precisamos conferir os detalhes e assinar. A hora seguinte passou em formalidades. O Sr. Prescott leu os parágrafos da escritura de doação. Assenti. Pamela e Winston trocaram olhares. Por um momento, me peguei pensando que pareciam crianças esperando presentes de Natal, impacientes e mal contendo a empolgação. Agora, Sra. Woodruff, com esta escritura, a senhora transfere o título de propriedade da casa na rua Maple 23, para sua filha, Pamela Reeves, sem ônus. A senhora entende as implicações legais desta decisão? Sim, entendo. A senhora está fazendo isso voluntariamente, sem qualquer coerção ou pressão? Prendi a respiração por um momento. Lembrei-me de conversas intermináveis com Pamela sobre como era difícil para ela sustentar a família, como ela e Winston sonhavam com mais espaço para as crianças, como seria sensato se a casa pertencesse legalmente a eles. Sim, é uma decisão voluntária minha. A caneta deixou uma marca de tinta no papel, uma assinatura nítida que eu havia praticado durante anos nos boletins escolares dos meus alunos. Beatrice Ella Woodruff. Pontilhei e senti uma estranha sensação de alívio. A decisão estava tomada. Não havia espaço para dúvidas. Parabéns, Senhora Reeves. A senhora agora é oficialmente a dona da casa. O Sr. Prescott entregou uma cópia do documento a Pamela.
Ela o aceitou com o sorriso recatado que se tornará sua marca registrada nos últimos anos. Sem júbilo, apenas uma leve satisfação, como se tivesse recebido o que era seu por direito. Obrigada, mãe, disse ela quando saímos do escritório. É muita responsabilidade da sua parte, Winston estava mais emocionado. Beatrice, você não tem ideia do que isso significa para nós. Ele me abraçou, e eu pude sentir o cheiro do seu perfume caro. Há tanto tempo que queríamos reformar. Agora podemos fazer um empréstimo com garantia da casa e transformá-la num verdadeiro ninho de família. Um ninho de família? Não consegui esconder a surpresa. Mas a casa já era um lar de família. Claro, claro, ele concordou rapidamente, me ajudando a entrar no carro. Eu quis dizer que agora poderíamos torná-lo ainda melhor, digno da nossa posição. No caminho para casa, Pamela e Winston conversavam animadamente sobre os planos para a transformação da casa, como se não percebessem a minha presença no banco de trás. Olhei pela janela para as ruas de Salem passando e pensei em Herbert. O que ele diria agora? Aprovaria minha decisão ou a consideraria precipitada? E no seu quarto, mãe? A voz de Pamela me trouxe de volta à realidade. Poderíamos fazer um quarto para a Zéu. Ela precisa de mais espaço agora que virou adolescente. No meu quarto, questionei, sem ter certeza se tinha entendido direito. Sim, achamos que você ficaria mais confortável no pequeno quarto de hóspedes lá embaixo, continuou Pamela, casualmente. É difícil para você subir escadas com sua artrite. Eu não tenho artrite, Pamela. Você não tem? Eu pensei que tivesse. Enfim, é mais prático. Você não concorda? Eu não conseguia encontrar nada para dizer. Claro, um quarto menor teria sido suficiente para mim sozinha, mas meu quarto era onde ficava minha cama, onde as fotos da minha vida estavam penduradas, onde havia uma janela com vista para o velho bordo que plantamos no ano em que nos mudamos. Conversaremos sobre isso mais tarde, eu finalmente disse. A mudança começou no dia seguinte. Winston trouxe uma designer de interiores, uma mulher alta com um bloco de notas e o olhar frio de uma profissional avaliando um espaço. Essas paredes precisam cair, disse ela, apontando para a divisória entre a sala de estar e a sala de jantar. Espaço aberto é a tendência agora. E aquela lareira é autêntica, mas está ocupando muito espaço. Mas o Herbert e eu construímos esta lareira nós mesmos, retruquei. Funciona lindamente e cria uma atmosfera. A designer me olhou como se tivesse acabado de notar minha presença, depois lançou um olhar interrogativo para Winston. Mãe, disse Pamela suavemente. Agradecemos seus sentimentos, mas a casa precisa de uma modernização. Já faz 30 anos. Então, a casa está em excelentes condições. Papai e eu sempre cuidamos dela, mas parece antiquada. Pamela disse a palavra como se fosse um pecado mortal. Naquela noite, tentei me lembrar de quando minha menina, antes alegre e amorosa, se transformará nessa mulher fria. Talvez quando ela foi para uma faculdade de prestígio, ou quando se casou com Winston, cuja família sempre se orgulhou de sua posição na sociedade. Ou será que isso aconteceu gradualmente, ano após ano, sem que os olhos de uma mãe percebessem, querendo ver apenas o melhor em sua filha? Uma semana depois, a reforma da sala de estar começou. Os trabalhadores removeram fotos de família das paredes, removeram minhas almofadas de crochê e colocaram meus livros em caixas. Eu me sentia como uma estranha em casa, mais como uma convidada do que como uma anfitriã. Vovó, onde foi parar aquele castiçal de prata? A Zéu me perguntou certa noite, enquanto estávamos sentadas na cozinha, o único lugar que ainda não havia sido reformado. Sua mãe guardou, disse que não combinava com a nova decoração. A Zéu franziu a testa. Aos 16 anos, ela era uma cópia fiel de Pamela na mesma idade, com o mesmo formato de rosto, os mesmos olhos expressivos. Mas, ao contrário da mãe, parecia ter mantido a capacidade de sentir empatia. Mas você o amava. Papai me disse que meu bisavô trouxe isso da Europa. Sim, era herança de família do seu avô. Não é justo, ela murmurou, olhando para o celular. A vida muitas vezes é injusta, querida, respondi, acariciando seus cabelos. Mas a gente supera. No final do mês, eu havia me mudado para um quartinho no primeiro andar, exatamente como Pamela queria.
Meu antigo quarto estava completamente destruído. Papel de parede novo, móveis novos, até pisos novos. Não havia nada que me lembrasse que aquele era o quarto onde eu acordava todas as manhãs ao lado de Herbert. Roger me ajudou a mover algumas caixas de pertences pessoais. Ele era alto e forte, na faixa dos 20 anos, com os traços suaves do pai, mas sem arrogância. Vovó, posso te perguntar uma coisa, disse ele, arrumando meus livros em uma pequena prateleira. Claro, querida. Por que você decidiu dar a casa para a mamãe? Quer dizer, você poderia simplesmente tê-la deixado de herança. Sentei-me na beira da cama nova e desconfortável e me perguntei como explicar isso a um jovem com a vida inteira pela frente. Parecia a coisa certa a fazer. Seus pais queriam poder mobiliar a casa como bem entendessem, e eu só queria ver vocês se divertindo enquanto eu ainda estivesse aqui. Roger assentiu, mas havia uma expressão de incompreensão em seus olhos. Mas agora é como se você estivesse deslocado. Esta ainda é a minha casa, Roger. Só parece diferente agora. Mas a verdade era que eu me sentia deslocado. A cada dia, algo mudava. Objetos familiares desapareciam e novos, desconhecidos, apareciam. Pamela e Winston pediam minha opinião cada vez menos e, cada vez mais, tomavam decisões sem me avisar. Certa noite, Pamela anunciou que daria um jantar para os colegas de trabalho de Winston e suas esposas. Ela me pediu para ajudar nos preparativos, e eu concordei de bom grado. Finalmente, uma chance de me sentir útil. Assei minha torta de maçã favorita, uma receita que vem sendo passada de geração em geração na nossa família. Passei o dia todo preparando-a, garantindo que a massa estivesse perfeitamente dourada e o recheio saboroso e suculento. Quando os convidados se reuniram na sala de jantar reformada, onde agora havia uma enorme mesa de vidro em vez da nossa antiga mesa de madeira, eu orgulhosamente trouxe a torta. Aqui está a sobremesa, sorri enquanto a colocava na mesa. Ah, mãe, Pamela pareceu envergonhada. Encomendamos bolos profissionais daquela nova confeitaria francesa, mas obrigada pela iniciativa. Fiquei parada com o bolo nas mãos, sentindo os olhares de todos em mim. Um dos convidados tossiu. Por que não guardamos para o café da manhã? Sugeriu Winston com um sorriso forçado. Assenti silenciosamente e levei a torta para a cozinha. Lá, sozinho, cortei uma fatia e comi, saboreando cada sabor familiar. Herbert sempre dizia que minha torta de maçã era a melhor que ele já tinha provado. Depois do jantar, enquanto os convidados se dispersavam pela sala com taças de vinho, comecei a limpar a mesa. Uma das mulheres, esposa de um colega de trabalho de Winston, me ajudou. A senhora tem uma casa adorável, senhora Woodruff, disse ela, entregando-me os pratos. Obrigada. Mas agora a casa é da minha filha e do marido dela, respondi. Ah, eu não sabia. Você se mudou para a casa deles? Não, eu passei a casa para minha filha. Moramos juntos. Que gentileza sua. Muitos idosos são tão apegados às suas propriedades. Ela parecia genuinamente aprovadora, mas a palavra idosos me doeu nos ouvidos. Agora sou apenas uma velha a quem se espera que ceda e se negue? Depois que todos foram embora e a casa ficou em silêncio, Pamela sentou-se ao meu lado no sofá. Ela cheirava a vinho e perfume caro. Foi uma noite maravilhosa, disse ela. É muito importante para Winston causar uma boa impressão nos colegas. Ele está buscando uma promoção. Que bom que correu tudo bem. Pamela ficou em silêncio por um momento, e então, de repente, pegou minha mão. Mãe, eu queria falar com você sobre uma coisa. Estou ouvindo, querida. Sabe, o Winston e eu estávamos pensando que tem uma nova residência para idosos a alguns quarteirões daqui. Sunny Gardens, bem moderna, com atendimento médico e todas as comodidades. Fiquei paralisada, sem acreditar no que ouvia. Você está sugerindo que eu me mude para uma casa de repouso? Não é um asilo, mãe, Pamela revirou os olhos. É uma residência para idosos ativos. Tem piscina, biblioteca, grupos de hobby. Você não vai se sentir sozinha. Não me sinto sozinha aqui com a minha família. Mas você está sozinha o tempo todo. Winston e eu trabalhamos. As crianças estão na escola ou com amigos. E lá você encontrará pessoas da sua idade com interesses em comum.
Olhei para minha filha em silêncio, tentando entender quando o abismo entre nós havia se tornado tão profundo. Quando foi que meu filho, que eu carregava no coração, a quem eu dava o meu melhor, decidiu que a própria mãe era supérflua em sua vida? Vou pensar sobre isso, eu disse finalmente, sem querer começar uma briga. Claro que sim, Pamela sorriu, levantando-se. A propósito, Winston e eu decidimos reformar a cozinha na semana que vem. Você não vai precisar cozinhar por um tempo, mas não tem problema, né? Ela me deu um beijo na bochecha e foi embora, me deixando sozinha na sala, que não lembrava mais a casa onde eu havia morado por 30 anos da minha vida. Olhei para o meu reflexo no pequeno espelho do banheiro. A manhã de domingo estava excepcionalmente clara e serena. Decidi ir cedo à igreja, como fazia todos os domingos nos últimos 30 anos. Pamela e Winston costumavam dormir até tarde nos fins de semana e depois iam almoçar no clube de campo onde meu genro tinha laços de negócios. Coloquei meu vestido azul favorito e um colar de pérolas, um presente do Herbert pelo nosso 20º aniversário de casamento. Na bolsa, coloquei uma Bíblia esfarrapada com marcadores de página e anotações acumuladas ao longo das décadas. Vou para a igreja, disse baixinho, espiando o quarto de Azel. Mas a neta dela resmungou algo dormindo e rolou para o outro lado. O dia prometia ser quente, então decidi caminhar. A igreja de Setor Thomas ficava a apenas 15 minutos de caminhada da nossa casa. Eu conhecia cada casa, cada árvore naquele caminho. Aqui, neste bairro tranquilo de Salem, eu havia vivido a maior parte da minha vida adulta. O culto foi inspirador. O pastor Green falou sobre paciência, perdão e a importância de aceitar as mudanças de coração aberto. Depois do culto, fiquei até mais tarde para conversar com a senhora Eldridge, uma amiga de longa data. Lecionamos juntos na escola elementar de Salem por quase 20 anos. Como vai, Beatrice? Perguntou ela, genuinamente preocupada. Ouvi dizer que você está reformando bastante a casa. Sim, a Pamela e o Winston decidiram redecorar, respondi, tentando parecer despreocupada. Sabe, tendências modernas, espaços abertos e tudo mais. O que você acha das mudanças? Sinceramente, às vezes me sinto uma estranha na minha própria casa, mas é direito deles. Eles são jovens. Eles vão morar nesta casa por muitos anos. Mas a casa também é sua, disse ela suavemente. Não mais, Marta. Eu a entreguei para Pamela há um mês. A senhora Eldridge ergueu as sobrancelhas, surpresa. Tem certeza de que foi uma decisão sábia? Parecia a decisão certa na época, dei de ombros. Herbert sempre quis que a casa fosse da Pamela. Disse Beatrice, ela me abraçou com força. Adeus. E lembre-se de que minha porta está sempre aberta para você. Voltei para casa com o coração leve. Conversar com meus amigos e rezar sempre me davam forças. Cheguei a pensar que talvez devesse considerar a residência para idosos que Pamela havia mencionado. Mas todos os meus pensamentos se dissiparam instantaneamente quando virei na rua Maple e vi nossa casa, ou melhor, o que me esperava em frente a ela. Havia várias caixas de papelão e 3 malas na entrada da garagem. Minhas malas. Ao lado delas, sacolas, obviamente cheias de coisas. Apressei o passo, sem acreditar no que via. Ao me aproximar, vi que as caixas estavam etiquetadas com a letra caprichada de Pamela, livros, álbuns de fotos, roupas de inverno. A porta da frente se abriu e Winston apareceu na soleira. Ele vestia seu cardigã de domingo favorito e parecia completamente imperturbável, como se o que estava acontecendo fosse a coisa mais comum do mundo. Ah, Beatrice, você voltou, disse ele, como se tivéssemos nos encontrado no supermercado. Ótimo. Estamos terminando de arrumar suas coisas. O que está acontecendo, Winston? Minha voz tremeu, mas tentei manter a dignidade. Por que minhas coisas estão lá fora? Ele deu alguns passos em minha direção, mantendo a expressão de cortesia profissional que costumava usar ao lidar com clientes. Beatrice, Pamela e eu discutimos a situação longamente e chegamos à conclusão de que todos estariam melhor se você começasse a morar sozinho. Você merece seu espaço, sua liberdade. Meu espaço. Fiquei tão atordoada que mal conseguia encontrar as palavras. Mas esta é a minha casa, Winston. Moro aqui há 30 anos. Tecnicamente, não é mais a sua casa,
disse-lhe suavemente. Mas eu podia ouvir o tom de aço em sua voz. Você transferiu a propriedade para Pamela, lembra? E somos muito gratos por esse gesto generoso. Mas agora que começamos uma grande reforma na cozinha, seria extremamente inconveniente. Onde está a Pamela? Interrompi-o, olhando em volta. Quero falar com a minha filha. Ela está no shopping com as crianças. O novo ano letivo está chegando. Precisamos comprar material escolar. Ele deu de ombros. Ela me pediu para te dizer que é uma decisão mútua. Ela te liga mais tarde. Fiquei parada no meio do gramado que plantei anos atrás e senti o chão escorregar sob meus pés. Como isso pôde acontecer? Como minha própria filha pôde me expulsar de casa sem nem ter coragem de dizer isso na minha cara? Preciso me sentar, murmurei, indo em direção ao banco do jardim. Claro, Winston assentiu. Chamei um táxi para você. Chegará em 10 minutos. Pagamos por uma semana de estadia no Pine Hotel, na rua Washington. Isso lhe dará tempo para encontrar um lugar permanente para morar. Ele me entregou um envelope que presumi conter dinheiro e alguns papéis. Não aceitei. E meus pertences pessoais, fotografias, cartas, recordações do Herbert? Está tudo aqui em caixas. Ele acenou com a mão. A Pamela foi muito cuidadosa ao recolher suas coisas. Ela não deixou nada passar. 30 anos de vida em algumas caixas de papelão, sorri amargamente. Que eficiência da parte dela. Winston pareceu um pouco envergonhado, mas rapidamente se recompôs. Olha, Beatrice, eu sei que este não é um momento fácil para você, mas às vezes você precisa seguir em frente. Você mesma disse que tem se sentido deslocada em casa ultimamente. Agora você terá a oportunidade de personalizar o espaço ao seu gosto. Eu não disse isso, protestei, mas Winston sorriu obedientemente. De qualquer forma, o táxi já chega. Vou te ajudar a carregar suas coisas. Meu telefone tocou. O nome de Pamela apareceu na tela. Engoli em seco e atendi. Mãe. A voz da minha filha soava profissional e distante. O Winston te explicou a situação? Explicou. Eu mal conseguia conter as lágrimas. Pamela, como você pôde fazer isso? Por que não me contou pessoalmente? Já conversamos sobre isso, mãe, ela parecia irritada. Lembra quando eu te contei sobre Sunny Gardens? Você disse que pensaria no assunto. Não imaginei que você me colocaria na rua antes de eu tomar uma decisão. Ninguém vai te expulsar, disse ela agora, como se estivesse explicando algo para uma criança pequena. Pagamos seu hotel, demos tempo para você encontrar um novo lugar para morar. Você ficará melhor sozinha. Acredite. Melhor ou mais conveniente para você? Mãe, não seja tão dramática, por favor. Esta decisão foi tomada no melhor interesse de todos. Você mesma disse que as reformas foram cansativas. Agora você pode dar um tempo de todo barulho e poeira. Foi então que o táxi parou. Winston já tinha começado a carregar as caixas no porta-malas. Preciso ir, eu disse. O táxi chegou. Ótimo, Pamela parecia aliviada. Me liga quando estiver instalada. E não se esqueça de dar uma olhada no folheto do Sunny Gardens. Está na pasta azul, entre seus papéis. Desliguei sem me despedir. A sensação de irrealidade nunca me abandonou. Eu me sentia como se estivesse assistindo a um filme sobre a vida de outra pessoa, de tão inacreditável que tudo parecia. O taxista, um homem idoso de bigode grisalho, ajudou Winston a carregar a última mala e me olhou com compaixão. Para o Hotel Pine, senhora? Assenti, incapaz de dizer uma palavra. Dei uma última olhada na casa onde morei metade da minha vida e entrei no carro. Winston encostou-se na janela aberta. Bom dia, Beatrice. Não se esqueça de que a primeira semana no hotel já está paga. É muita generosidade sua, respondi secamente. Considerando que você acabou de comprar uma casa que vale algumas centenas de milhares. Não derramei uma lágrima no caminho de volta para o hotel. Havia um silêncio devastador lá dentro, como se todas as emoções tivessem sido desligadas de uma vez. Mecanicamente, notei ruas, lojas e parques familiares.
Salem tinha sido meu lar por tanto tempo que cada canto guardava um pedaço das minhas memórias. O Pine Hotel era um prédio decente de 3 andares em estilo vitoriano, com um jardim bem cuidado. Eu já tinha estado lá antes. Herbert e eu às vezes íamos jantar no restaurante local em ocasiões especiais. O check-in foi rápido. A recepcionista, uma jovem com um sorriso simpático, me disse que um quarto standard com vista para o jardim havia sido reservado por uma semana, com tudo pago. O quarto era pequeno, mas limpo e aconchegante. Tinha uma cama de casal, uma escrivaninha, uma poltrona perto da janela e uma TV na parede. No banheiro, havia um conjunto de toalhas e artigos de higiene pessoal, nada familiar. Quando o porteiro colocou minhas malas e caixas no chão e foi embora, "Preciso me sentar", murmurei, indo em direção ao banco do jardim. "Claro", Winston assentiu. "Chamei um táxi para você. Chegará em 10 minutos. Pagamos por uma semana de estadia no Pine Hotel, na rua Washington. Isso lhe dará tempo para encontrar um lugar permanente para morar." Ele me entregou um envelope que presumi conter dinheiro e alguns papéis. Não aceitei. E meus pertences pessoais, fotografias, cartas, recordações do Herbert? Está tudo aqui em caixas. Ele acenou com a mão. A Pamela foi muito cuidadosa ao recolher suas coisas. Ela não deixou nada passar. 30 anos de vida em algumas caixas de papelão, sorri amargamente. Que eficiência da parte dela. Winston pareceu um pouco envergonhado, mas rapidamente se recompôs. "Olha, Beatrice, eu sei que este não é um momento fácil para você, mas às vezes você precisa seguir em frente. Você mesma disse que tem se sentido deslocada em casa ultimamente. Agora você terá a oportunidade de personalizar o espaço ao seu gosto." "Eu não disse isso", protestei, mas Winston sorriu obedientemente. "De qualquer forma, o táxi já chega. Vou te ajudar a carregar suas coisas." Meu telefone tocou. O nome de Pamela apareceu na tela. Engoli em seco e atendi. "Mãe." A voz da minha filha soava profissional e distante. "O Winston te explicou a situação?" "Explicou." Eu mal conseguia conter as lágrimas. "Pamela, como você pôde fazer isso? Por que não me contou pessoalmente?" "Já conversamos sobre isso, mãe." Ela parecia irritada. "Lembra quando eu te contei sobre Sunny Gardens? Você disse que pensaria no assunto. Não imaginei que você me colocaria na rua antes de eu tomar uma decisão." "Ninguém vai te expulsar", disse ela agora, como se estivesse explicando algo para uma criança pequena. "Pagamos seu hotel, demos tempo para você encontrar um novo lugar para morar. Você ficará melhor sozinha. Acredite. Melhor ou mais conveniente para você." "Mãe, não seja tão dramática, por favor. Esta decisão foi tomada no melhor interesse de todos. Você mesma disse que as reformas foram cansativas. Agora, no meu 3º dia no hotel, encontrei inesperadamente a senhora Eldridge no saguão. "Beatrice, o que você está fazendo aqui?" Contei tudo a ela, sobre as caixas na entrada da garagem, sobre a ligação não solicitada da Pamela, sobre encontrar um novo lugar para morar. Ela ouviu com crescente indignação. "É simplesmente ultrajante depois de tudo o que você fez por eles." "É a vida, Marta", dei de ombros, surpresa com a minha própria calma. "As crianças crescem e esquecem o que devem aos pais." "Você sempre foi forte, Beatrice", ela me abraçou com força. "Se precisar de qualquer coisa, é só ligar." Naquela noite, senti fome de verdade pela primeira vez em dias. Desci até o restaurante do hotel e pedi um jantar completo com uma taça de vinho branco. Sentado à janela com vista para o jardim ao entardecer, refleti sobre o futuro, sobre como talvez houvesse um lado positivo naquela traição, uma oportunidade para um novo começo. A semana no Pine Hotel estava chegando ao fim. Sentei-me a uma mesinha perto da janela, folheando o jornal com os anúncios de aluguel. Usei um lápis vermelho para marcar as opções apropriadas. Não havia muitas. Salem sempre fora uma cidade cara e, com minha pensão de professor, eu só podia contar com algo bem modesto. Um anúncio no canto da página chamou minha atenção: apartamento-estúdio aconchegante para alugar em uma casa vitoriana. Bairro tranquilo, perto do centro, para uma pessoa.
O preço anunciado era um pouco mais alto do que eu planejava gastar com hospedagem, mas o endereço me atraiu, Cherry Street. Eu conhecia bem aquele bairro tranquilo com belas árvores centenárias. Liguei para o número e uma voz feminina com um leve sotaque me marcou um horário para as 14 horas. Decidi não perder tempo e fui ao endereço com antecedência para dar uma olhada. A Cherry Street estava exatamente como eu me lembrava, casas arrumadas da virada do século, jardins bem cuidados na frente, calçadas de tijolos vermelhos. O número 22 era uma mansão de 3 andares, de tijolos vermelhos, com persianas brancas e uma pequena torre na lateral, um exemplo típico da arquitetura vitoriana pela qual Salem era tão famosa. O portão rangeu quando entrei no pátio. Havia uma senhora idosa sentada na varanda em uma cadeira de balanço, lendo um livro. Quando me viu, largou a leitura e me olhou atentamente por cima dos óculos. Você é a senhora Woodruff? Ela perguntou com um leve sotaque alemão. Sim, vim pelo anúncio do apartamento, respondi enquanto subia os degraus da varanda. Agnes Kleene, a mulher se apresentou, estendendo a mão. Conversamos por telefone. Você chegou cedo. Espero que não seja um problema. Eu queria dar uma olhada no bairro um pouco, respondi. Agnes sorriu, e seu rosto enrugado se iluminou com uma espécie de luz interior. Sem problemas. Gosto de pessoas pontuais. Venha, vou te mostrar o apartamento. Entramos em um corredor fresco, com painéis de madeira, e uma escada antiga que levava aos andares superiores. Esta costumava ser uma casa particular, explicou Agnes, notando meu olhar de admiração. Depois que meu marido morreu, dividi-a em 3 apartamentos. Moro no primeiro andar. Um jovem casal de músicos mora no segundo andar, e o apartamento que alugo fica no sótão. Subimos a escada rangente até o terceiro andar. Agnes, apesar da idade, movia-se com facilidade e confiança. Ela destrancou a porta no final do corredor e me deixou entrar. O apartamento era mais claro e espaçoso do que eu esperava. As grandes janelas davam para a rua e para o jardim atrás da casa. Não havia muitos móveis, uma cama, uma comoda, uma mesa, algumas cadeiras e estantes encostadas na parede, mas tudo era bom, antigo e histórico. Este costumava ser o quarto da minha filha, disse Agnes, passando a mão pelo encosto de madeira da cadeira. Ela foi para a Europa há muitos anos. Às vezes, ela vem nos visitar, mas mora lá permanentemente. Caminhei lentamente pelo cômodo, sentindo que estava gostando cada vez mais. A pequena cozinha era separada do ambiente principal por um arco, e o banheiro ainda tinha a velha banheira de ferro fundido com pés de leão. É muito aconchegante aqui, eu disse com sinceridade. Você é uma professora aposentada, certo? Perguntou Agnes quando voltamos para a sala principal. Sim, dei aulas no ensino fundamental por 35 anos. Achei que sim, ela assentiu. Você tem o olhar de um professor atencioso, gentil, mas severo. Eu era bibliotecária na universidade. Adoro pessoas ligadas a livros e ao conhecimento. Conversamos mais um pouco, discutindo os termos do contrato. Agnes ofereceu um preço um pouco menor do que o anunciado, o que me surpreendeu positivamente. Um bom preço para uma boa pessoa, explicou ela, percebendo minha surpresa. Para mim, é mais importante que uma pessoa decente mora aqui do que ganhar dinheiro extra. Na noite do mesmo dia, assinei o contrato de locação e dei um sinal. A mudança estava marcada para o dia seguinte. Voltei para o hotel com uma sensação de alívio e até mesmo alguma animação. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava tomando minhas próprias decisões, organizando minha vida como bem entendia, e não à deriva como estivera nos últimos anos após a morte de Herbert. De manhã, fiz as malas, paguei por mais um dia de hospedagem e chamei um táxi para minha nova casa. Ao meio-dia, eu estava organizando meus poucos pertences em prateleiras e gavetas no apartamento da Cherry Street. Agnes veio me ajudar, trazendo um bolo fresquinho e uma garrafa térmica de café. Você tem que comemorar, ela disse, colocando as xícaras na mesa, mesmo que você esteja se mudando para um lugar alugado. Sentamos perto da janela, tomando café e comendo bolo, conversando como velhos conhecidos. Agnes falou sobre a casa, o bairro e os vizinhos. Nate e Lydia Foster moram no segundo andar, disse ela. Ele toca violino na orquestra da cidade. Ela toca violoncelo.
Às vezes, eles ensaiam em casa, mas sempre com antecedência e nunca tarde da noite. Jovens maravilhosos. Escutei e assenti, pensando em como minha vida havia se transformado de forma estranha. Uma semana atrás, eu tinha minha própria casa, mesmo que registrada em nome da minha filha, meu próprio quarto, meu próprio lugar na hierarquia familiar. Agora, estou sentada no apartamento de outra pessoa, tomando café com uma mulher que conheci ontem. E, por algum motivo, me sinto mais leve do que no último ano, cercada pelos meus parentes. Os dias seguintes foram passados na correria de arrumar um novo lugar. Comprei cortinas novas, algumas almofadas para a cadeira, alguns vasos de flores, pequenos toques que tornavam o espaço mais pessoal, mais meu. Todas as manhãs, eu acordava com o nascer do sol, fazia chá e sentava perto da janela observando a rua despertar, o carteiro em sua bicicleta entregando a correspondência da manhã, crianças em idade escolar com mochilas correndo para a aula, uma mulher na casa do outro lado da rua passeando com um cachorrinho. Vida comum em uma rua comum. Mas para mim, era um novo começo, uma nova página. No terceiro dia após a mudança, decidi explorar o bairro. Peguei minha bolsa e fui dar uma volta. A Cherry Street se transformava suavemente em uma pequena praça com uma fonte, cercada por lojas, cafés e uma pequena biblioteca. Parei em frente à biblioteca, atraído pelo anúncio na porta: precisamos de voluntários para leituras infantis. Quase sem pensar, empurrei a porta e entrei. O interior cheirava a livros, cera para madeira e um pouco de café. A jovem atrás do balcão ergueu os olhos do computador e sorriu para mim. Bem-vinda à Biblioteca Cherry Hill. O que posso fazer por você? Estou aqui por causa do anúncio de voluntariado, eu disse, aproximando-me. Sou uma ex-professora do ensino fundamental que se mudou recentemente para o bairro. A mulher brilhou. Ah, que maravilha! Estamos procurando alguém com experiência em trabalhar com crianças. Nossa leitora regular, a Sra. Parker, foi visitar a filha na Flórida por alguns meses, e as crianças adoram nossas leituras de sábado. Ela se apresentou como Olivia Shane, bibliotecária-chefe, e me levou a uma pequena sala nos fundos da biblioteca, onde aconteciam as atividades infantis. As almofadas coloridas no chão, as estantes baixas e os desenhos infantis nas paredes pareciam aconchegantes e familiares. As leituras acontecem todos os sábados, às 11 da manhã, explicou Olivia. Normalmente, vem de 5 a 15 crianças de diferentes idades. Você escolhe um livro, lê para elas por meia hora e depois há uma breve discussão ou atividade criativa sobre o livro. Nada muito complicado. Parece maravilhoso, senti uma sensação agradável ao pensar em trabalhar com crianças novamente. Posso começar neste sábado. Ótimo, Olivia bateu palmas. Então volte às 10 horas e deixaremos tudo pronto. Ao sair da biblioteca, me peguei sorrindo. Ser voluntária na biblioteca era exatamente o que eu precisava naquele momento, uma oportunidade de ser útil, compartilhar meu conhecimento e manter contato com as crianças. Continuei minha caminhada e encontrei um pequeno supermercado próximo, onde pude comprar mantimentos, uma farmácia e um café aconchegante com terraço. Tudo o que eu precisava para a vida estava a uma curta distância, o que era muito conveniente. Ao voltar para casa, encontrei um jovem casal saindo de casa. Um homem alto, de cabelos longos presos num rabo de cavalo, carregava um estojo de violino, e uma mulher frágil, de cabelo curto, carregava um violoncelo atrás de si, dentro de um estojo com rodinhas. Você deve ser nosso novo vizinho, sorriu a mulher. Agnes nos contou sobre você. Eu sou Lídia, e este é Nate. Beatrice Woodruff, apertei sua mão estendida. É um prazer conhecê-la. Se você não se importa, nossa música definitivamente será amiga, Nate piscou. Adoro música clássica, respondi com sinceridade. E tenho certeza de que você vai alegrar meus dias. Conversamos por mais alguns minutos e descobri que eles moravam ali há 3 anos, adoravam a casa e Agnes, a quem chamavam de a nossa avó alemã. Ela é rigorosa, mas justa, disse Lídia. E faz o melhor strudel de Salem. Já provei a torta dela, concordei. É realmente deliciosa. Quando os Fosters foram embora, fui para o meu apartamento, sentindo que estava começando a crescer naquele lugar, a me tornar parte da pequena comunidade de Cherry Street. À noite, decidi começar a escrever um diário.
Comprei um lindo caderno de capa dura na livraria ao lado da biblioteca e sentei-me perto da janela com uma xícara de chá. Hoje é o terceiro dia da minha nova vida, escrevi na primeira página. É estranho pensar que, aos 67 anos, você tem que começar tudo de novo. Mas talvez seja essa a beleza da coisa, a liberdade do passado, das expectativas, dos papéis familiares. No terceiro dia após a mudança, decidi explorar o bairro. Peguei minha bolsa e fui dar uma volta. A Cherry Street se transformava suavemente em uma pequena praça com uma fonte, cercada por lojas, cafés e uma pequena biblioteca. Parei em frente à biblioteca, atraído pelo anúncio na porta: precisamos de voluntários para leituras infantis. Quase sem pensar, empurrei a porta e entrei. O interior cheirava a livros, cera para madeira e um pouco de café. A jovem atrás do balcão ergueu os olhos do computador e sorriu para mim. Bem-vinda à Biblioteca Cherry Hill. O que posso fazer por você? Estou aqui por causa do anúncio de voluntariado, eu disse, aproximando-me. Sou uma ex-professora do ensino fundamental que se mudou recentemente para o bairro. A mulher brilhou. Ah, que maravilha! Estamos procurando alguém com experiência em trabalhar com crianças. Nossa leitora regular, a Sra. Parker, foi visitar a filha na Flórida por alguns meses, e as crianças adoram nossas leituras de sábado. Ela se apresentou como Olivia Shane, bibliotecária-chefe, e me levou a uma pequena sala nos fundos da biblioteca, onde aconteciam as atividades infantis. As almofadas coloridas no chão, as estantes baixas e os desenhos infantis nas paredes pareciam aconchegantes e familiares. As leituras acontecem todos os sábados, às 11 da manhã, explicou Olivia. Normalmente, vem de 5 a 15 crianças de diferentes idades. Você escolhe um livro, lê para elas por meia hora e depois há uma breve discussão ou atividade criativa sobre o livro. Nada muito complicado. Parece maravilhoso, senti uma sensação agradável ao pensar em trabalhar com crianças novamente. Posso começar neste sábado. Ótimo, Olivia bateu palmas. Então volte às 10 horas e deixaremos tudo pronto. Ao sair da biblioteca, me peguei sorrindo. Ser voluntária na biblioteca era exatamente o que eu precisava naquele momento, uma oportunidade de ser útil, compartilhar meu conhecimento e manter contato com as crianças. Continuei minha caminhada e encontrei um pequeno supermercado próximo, onde pude comprar mantimentos, uma farmácia e um café aconchegante com terraço. Tudo o que eu precisava para a vida estava a uma curta distância, o que era muito conveniente. Ao voltar para casa, encontrei um jovem casal saindo de casa. Um homem alto, de cabelos longos presos num rabo de cavalo, carregava um estojo de violino, e uma mulher frágil, de cabelo curto, carregava um violoncelo atrás de si, dentro de um estojo com rodinhas. Você deve ser nosso novo vizinho, sorriu a mulher. Agnes nos contou sobre você. Eu sou Lídia, e este é Nate. Beatrice Woldruff, apertei sua mão estendida. É um prazer conhecê-la. Se você não se importa, nossa música definitivamente será amiga, Nate piscou. Adoro música clássica, respondi com sinceridade. Peguei uma lata de Coca-Cola da geladeira pequena e coloquei na frente do meu neto, junto com um prato de biscoitos. Ele pareceu um pouco sem graça, como se não soubesse por onde começar a conversa. Como vai, vovó? Ele perguntou finalmente. Está tudo bem aqui? Sim, querido, estou bem, sentei-me em frente a ele. É tranquilo. É tranquilo. Os vizinhos são simpáticos. E até encontrei algo para fazer, ler para as crianças na biblioteca local aos sábados. Que ótimo, ele girou uma lata de Coca-Cola nas mãos. Escuta, vó, eu queria me desculpar pelos meus pais. O que eles fizeram com você não está certo. Não foi sua culpa, Roger, eu disse suavemente. Foi uma decisão dos seus pais, não sua. Mas mesmo assim, ele balançou a cabeça teimosamente. Eu deveria ter feito alguma coisa. Contado a eles. Você sabe o que eles estão fazendo com a casa? Não, fiquei tensa. O que foi? Eles estão reformando tudo, Roger parecia indignado. Papai contratou um designer chique. Estão derrubando paredes, mudando tudo. Ele diz que a casa tem que combinar com o novo status deles. Papai está contando com uma promoção na empresa dele, e eles já estão organizando festas para os colegas e chefes dele.
Fiquei ouvindo, sentindo-me estranhamente entorpecido. A casa que Herbert e eu havíamos construído e mobiliado com tanto amor estava agora sendo reformada por capricho de Winston para impressionar seus colegas de trabalho. O que sua mãe acha? Perguntei, tentando manter a calma. Ela apoia totalmente o papai? Roger deu de ombros. Sabe, mamãe, ela sempre se importou com a opinião dos outros. Mas agora ela só fala sobre como vão receber convidados, jantares. Entendo, assenti, embora não entendesse de verdade. Não entendia como minha filha, que Herbert e eu criamos com modéstia e respeito pelo trabalho, podia ter mudado tanto. Ou talvez ela sempre tivesse sido assim, e eu simplesmente não quisesse ver. Estão até mudando o seu jardim, vovó, continuou Roger. As suas rosas que você tanto amava. O papai disse que eram antiquadas e contratou um paisagista para fazer algo mais moderno. Foi doloroso. As rosas eram meu orgulho especial, meu conforto. Depois que Herbert morreu, eu cuidei delas com tanto amor. Bem, eu disse, tentando manter a voz firme, agora é a casa deles, e eles podem fazer o que quiserem com ela. Mas isso não é justo, exclamou Roger. Você colocou sua alma nesta casa. A vida raramente é justa, querido, estendi a mão e apertei a dele. Mas aprendemos a aceitar as coisas que não podemos mudar e seguir em frente. Conversamos bastante. Roger falou sobre a faculdade, sobre seus planos para o futuro, sobre como Azel sentia minha falta, mas tinha medo de admitir para os pais. Ela queria vir comigo, mas tinha medo de que os pais descobrissem, explicou ele. Disseram que você decidiu morar sozinha, que seria melhor sem o barulho e a agitação de uma família grande. Mas Azel não acredita. Ela chorou quando descobriu que você não estava mais em casa. Meu coração doeu. Azel, minha netinha, sempre fora uma menina sensível, apesar de seu aparente distanciamento. Diga a ela que sinto muita falta dela, eu disse, e que ficaria feliz em vê-la aqui a qualquer momento. Quando Roger saiu, dei a ele meu novo endereço e número de telefone, anotados num pedaço de papel para Azel, expliquei. Avise-a onde me encontrar, se quiser. Ele assentiu e me deu um abraço apertado. Adeus. Vou te visitar, vovó, prometeu, e não conto para os meus pais se você não quiser. Como você achar melhor, querida, respondi. Não guardo segredos, mas também não me importo. Seus pais saberão onde me encontrar se quiserem. Depois que Roger foi embora, fiquei sentado à janela por um longo tempo, olhando para a rua e pensando em nossa conversa. A casa foi reconstruída. O jardim foi transformado. O passado foi apagado. Foi doloroso, mas, de uma forma estranha, também libertador. Era como se os últimos fios que me prendiam ao passado estivessem sendo cortados um a um, permitindo-me seguir em frente sem o peso das lembranças. À noite, abri meu diário novamente e escrevi meus pensamentos sobre o encontro, os sentimentos que ele evocou e como foi estranho perceber que a vida que você levou décadas construindo poderia ser tão facilmente reescrita por outras pessoas. Mas minha história continua, escrevi no final, e agora estou escrevendo eu mesma. As 2 semanas seguintes foram dedicadas ao estabelecimento de novas rotinas, novos hábitos, novos pequenos rituais que tornam a vida previsível e aconchegante. Chá da manhã perto da janela, uma caminhada até a biblioteca, onde comecei a ajudar na catalogação de livros, além das leituras de sábado, almoço em um pequeno café na praça, onde eu já era conhecido pelo nome, conversas noturnas com Agnes ou com os cônjuges Foster, entradas no diário antes de dormir. Na quarta-feira, quando cheguei em casa das compras, encontrei um envelope colorido na minha caixa de correio. Dentro havia um cartão com a foto de um gatinho segurando um buquê de flores e as palavras: "Sinto sua falta". Dentro, com uma caligrafia irregular de adolescente, estava escrito: "Querida vovó, Roger me deu seu endereço. Não conte aos meus pais que escrevi para você, ok? Eles acham que é melhor para todos se nos vermos com menos frequência. Mas sinto sua falta, suas histórias, seus biscoitos, o jeito como você sempre me escuta, mesmo quando todos os outros estavam ocupados demais. A casa está barulhenta com operários o tempo todo agora. Não gosto do que estão fazendo com a nossa casa. Está começando a aparecer uma foto de revista bonita, mas não real. Escondi sua estátua de porcelana da bailarina que você amava. Mamãe queria jogá-la fora, disse que não combinava com a nova decoração. Está segura comigo.
Tentarei visitá-la quando puder dar uma escapadinha. Roger disse que você tem um apartamento muito bom. Com carinho, sua Zell. Apertei o cartão contra o peito, sentindo meus olhos se encherem de lágrimas. Minha pequena Zell, tão sensível, tão leal. Em meio a todo o caos e traição, era um fio de esperança, um fio de amor verdadeiro e altruísta. Naquela mesma noite, respondi com uma longa carta, contando a ela sobre minha nova vida, sobre a biblioteca, sobre meus vizinhos, sobre aprender a ser independente. Tentei escrever de forma positiva, sem amargura ou acusações contra seus pais. A Zell não precisava se sentir entre duas chamas, escolhendo entre os pais e a avó. Eu te amo, minha querida neta, escrevi no final. E sempre estarei ao seu lado quando precisar de mim. Seu apoio significa mais para mim do que você pode imaginar. Obrigada por não se esquecer da sua avó. Decidi não enviar a carta, mas entregá-la por Roger na próxima vez que nos encontrássemos. Seria mais seguro para Zell assim. Ao me deitar, pensei em como as coisas tinham se tornado estranhas. Perdi minha casa e minha filha, mas acho que só agora estava começando a me encontrar de verdade e talvez a ter uma conexão real com meus netos, baseada não em obrigações e papéis familiares, mas em afeto genuíno e respeito mútuo. 3 meses passaram despercebidos. Outubro pintou as árvores de Salem de dourado e roxo, transformando a rua Cherry em uma avenida pitoresca. Eu estava totalmente adaptada à minha nova vida. Meu pequeno apartamento sob o telhado se tornou um verdadeiro lar aconchegante, repleto de livros, plantas e do silêncio que tanto senti falta nos meus últimos anos na rua Maple. As leituras de sábado na biblioteca se tornaram parte regular da minha agenda. As crianças aguardavam ansiosamente nossas reuniões, e eu as preparava com o mesmo entusiasmo que antes tinha pelas minhas aulas. Olivia até me ofereceu um pequeno trabalho remunerado, 3 dias por semana, durante 4 horas, para ajudar com a catalogação e o atendimento ao leitor. Era perfeito para mim, uma renda extra, uma atividade divertida e a possibilidade de socializar com as pessoas. Roger me visitava quase toda semana. Às vezes, ele vinha com a Zell, que inventava desculpas elaboradas para os pais, atividades com amigos, aulas extras, projetos escolares. Essas visitas eram uma verdadeira válvula de escape. Assávamos biscoitos, jogávamos jogos de tabuleiro e simplesmente conversávamos sobre tudo no mundo sem tensão, sem a sensação de estarmos desempenhando papéis pré-determinados, apenas uma avó e netos que se amam de verdade. Só fiquei sabendo de Pamela e Winston pelas menções ocasionais das crianças. Eles estavam dando continuidade a uma grande reforma na casa, endividando-se mais do que o planejado inicialmente, mas estavam entusiasmados. Winston havia conseguido a tão esperada promoção, e Pamela dera uma grande festa para a ocasião. A vida continuou, e eles pareciam alheios à minha existência. Não me doía tanto quanto antes. O diário que eu mantinha todas as noites me ajudou a organizar meus sentimentos, aceitar a situação e seguir em frente. Aprendi a valorizar minha independência e descobri novos lados de mim que eu não sabia que tinha. Descobri que, aos 67 anos, a vida pode ser repleta de novas oportunidades e descobertas. Naquela manhã, 23 de outubro, sentei-me em um pequeno café na praça, tomando meu café da manhã e folheando o jornal local. Começar o dia com uma xícara de café e as notícias de Salem havia se tornado mais um dos meus rituais. O dono do café, um italiano idoso chamado Marco, já sabia do meu pedido e sempre reservava uma mesa de canto perto da janela para mim. Folheando as páginas, deparei-me com uma pequena nota na seção de incidentes. A manchete dizia: grande incêndio em prédio de apartamentos na rua Maple. Meu coração disparou. Ontem à noite, por volta das 22 horas, houve um incêndio em uma residência particular no número 23 da rua Maple. De acordo com os relatórios preliminares do Corpo de Bombeiros, a causa do incêndio foi uma fiação elétrica defeituosa, provavelmente relacionada a uma reforma recente. Quando os bombeiros chegaram, o fogo já havia consumido uma parte significativa do segundo andar. Graças à rápida atuação dos bombeiros, não houve vítimas, mas a casa foi seriamente danificada. A família que mora na casa está temporariamente alojada em um hotel. Reli o bilhete 3 vezes, sem acreditar no que via. Minha casa estava pegando fogo, a casa que Herbert e eu havíamos comprado 30 anos atrás, onde Pamela havia crescido, onde eu havia passado os melhores anos da minha vida.
e a causa eram as mesmas reformas das quais Pamela e Winston tanto se orgulhavam. A ironia do destino era óbvia demais para ser ignorada. Senti uma estranha mistura de emoções, choque, preocupação, mas também algo próximo a uma satisfação amarga. Não que eu desejasse esse desfecho, mas havia algo de retribuição nele, de um final justo para uma história de ganância e ingratidão. Está tudo bem, Signora Beatrice? A voz de Marco me trouxe de volta à realidade. Você parece chateada. Minha antiga casa pegou fogo, respondi, apontando para o bilhete. Aquele que dei para minha filha alguns meses atrás. Madonna mia, exclamou ele, benzendo-se. Espero que ninguém tenha se machucado. Não, estão todos bem, dobrei o jornal. Desculpe, Marco. Preciso ir. Ele assentiu compreensivamente, e eu deixei o dinheiro na mesa e saí correndo. Precisava de tempo para processar a notícia, para decidir como reagir. Deveria ligar para Pamela, me oferecer para ajudar ou 3 meses passaram despercebidos. Outubro pintou as árvores de Salem de dourado e roxo, transformando a rua Cher em uma avenida pitoresca. Eu estava totalmente adaptada à minha nova vida. Meu pequeno apartamento sob o telhado se tornou um verdadeiro lar aconchegante, repleto de livros, plantas e do silêncio que tanto senti falta nos meus últimos anos na rua Maple. As leituras de sábado na biblioteca se tornaram parte regular da minha agenda. As crianças aguardavam ansiosamente nossas reuniões, e eu as preparava com o mesmo entusiasmo que antes tinha pelas minhas aulas. Olivia até me ofereceu um pequeno trabalho remunerado, 3 dias por semana, durante 4 horas, para ajudar com a catalogação e o atendimento ao leitor. Era perfeito para mim, uma renda extra, uma atividade divertida e a possibilidade de socializar com as pessoas. Roger me visitava quase toda semana. Às vezes, ele vinha com a Zel, que inventava desculpas elaboradas para os pais, atividades com amigos, aulas extras, projetos escolares. Essas visitas eram uma verdadeira válvula de escape. Assávamos biscoitos, jogávamos jogos de tabuleiro e simplesmente conversávamos sobre tudo no mundo, sem tensão, sem a sensação de estarmos desempenhando papéis pré-determinados, apenas uma avó e netos que se amam de verdade. Só fiquei sabendo de Pamela e Winston pelas menções ocasionais das crianças. Eles estavam dando continuidade a uma grande reforma na casa, endividando-se mais do que o planejado inicialmente, mas estavam entusiasmados. Winston havia conseguido a tão esperada promoção, e Pamela dera uma grande festa para a ocasião. A vida continuou, e eles pareciam alheios à minha existência. Não me doía tanto quanto antes. O diário que eu mantinha todas as noites me ajudou a organizar meus sentimentos, aceitar a situação e seguir em frente. Aprendi a valorizar minha independência e descobri novos lados de mim que eu não sabia que tinha. Descobri que, aos 67 anos, a vida pode ser repleta de novas oportunidades e descobertas. Naquela manhã, 23 de outubro, sentei-me em um pequeno café na praça, tomando meu café da manhã e folheando o jornal local. Começar o dia com uma xícara de café e as notícias de Salem havia se tornado mais um dos meus rituais. O dono do café, um italiano idoso chamado Marco, já sabia do meu pedido e sempre reservava uma mesa de canto perto da janela para mim. Folheando as páginas, deparei-me com uma eu não sabia se ria ou se chorava. Às vezes, a vida nos ensina lições que você não consegue pensar de propósito. Vovó, preciso ir, disse Roger de repente. Meus pais voltaram. Te ligo mais tarde. Certo. Claro, querida. Cuide-se. Desliguei o telefone e sentei-me na cadeira perto da janela, olhando para a rua por um longo tempo, refletindo sobre as vicissitudes do destino. Minha casa, que eu havia deixado para trás com tanta dor, agora estava em ruínas. A família que me expulsara de casa tão sem cerimônia estava, ela própria, sem teto. Seria destino, karma ou apenas coincidência? Passei o dia todo apreensiva, esperando uma ligação da Pamela, mas o telefone estava mudo. Tentei me ocupar com outras coisas. Revirei meus livros, fiz uma torta e até comecei a tricotar, que havia abandonado meses antes. Mas meus pensamentos voltavam sempre para a casa em chamas, para Pamela, para as crianças que estavam desabrigadas. À noite, a campainha tocou. Desci e vi através do vidro a silhueta de uma mulher muito parecida com a minha, os mesmos ombros, a mesma inclinação de cabeça. Pamela.
Ao abrir a porta, mal reconheci minha filha. Normalmente impecavelmente vestida e penteada, ela agora parecia abatida. O cabelo estava preso em um rabo de cavalo desleixado, olheiras e nenhum traço de maquiagem no rosto. Mãe, ela disse a palavra como se tivesse esquecido seu som e estivesse sentindo gosto. Posso entrar? Recuei silenciosamente, deixando-a entrar. Agnes olhou para fora do apartamento, lançou um olhar avaliador para Pamela e me encarou com um olhar significativo. Assenti levemente, deixando-a saber que estava tudo bem. Caminhamos até o meu apartamento em completo silêncio. Quando a porta se fechou atrás de nós, Pamela finalmente falou: "É aconchegante, aconchegante." Obrigada, gesticulei para que ela se sentasse. Chá, café, água. Se me permite, ela afundou na beirada da cadeira, como se tivesse medo de ocupar muito espaço. Servi um copo d'água para ela e sentei-me à sua frente, esperando que ela se recompusesse. Pamela tomou alguns goles, colocou o copo na mesa e olhou para mim. Você provavelmente já sabe sobre o incêndio. É, eu li no jornal. O Roger ligou. Disse que vocês estavam todos bem. É um milagre termos conseguido sair, ela passou a mão no rosto. Aconteceu tudo tão rápido. Num minuto, a casa inteira estava pegando fogo. Fiquei em silêncio, dando-lhe a chance de falar. Pamela puxou nervosamente a manga do suéter, obviamente procurando as palavras. Mãe, eu sei que não tenho o direito de te pedir nada depois de tudo que aconteceu, mas não tenho mais ninguém a quem recorrer. O que houve, Pamela? Perguntei, embora já tivesse adivinhado o propósito da visita. Não temos onde ficar, disse ela em um suspiro, como se temesse perder a coragem. O seguro do hotel vence em 4 dias. A seguradora se recusa a cobrir integralmente os danos por causa das irregularidades nos reparos. Winston e eu gastamos todas as nossas economias nesses reparos. Não nos resta nada. Olhei para minha filha e não vi a mulher segura de si que, 3 meses atrás, friamente me disse ao telefone que eu ficaria melhor sozinha, mas uma garota assustada que havia tropeçado e agora não sabia como sair do buraco que ela mesma havia cavado. O que exatamente você quer de mim, Pamela? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Você, nós, ela gaguejou, depois se endireitou como se estivesse tomando uma decisão difícil. Estávamos pensando se poderíamos ficar com você, só por um tempinho, só até encontrarmos um lugar para morar. Winston já contatou os empreiteiros, e eles disseram que levará de 3 a 6 meses para reconstruir, mas... Você não pode ficar tanto tempo num hotel, terminei por ela. Sim, ela assentiu sem olhar para cima. É muito caro, e as crianças precisam de um lugar estável, especialmente a Zel. Ela está muito preocupada com tudo isso. Levantei-me e fui até a janela. Lá fora, folhas amarelas caíam lentamente, rodopiando ao vento. Meus pensamentos também giravam, contraditórios e complexos. Por um lado, aquela era minha filha, minha carne e osso, a mãe dos meus netos. Eles estavam em apuros, e como eu poderia me recusar a ajudá-los? Por outro lado, a ferida da traição deles ainda não havia cicatrizado completamente. Eles me expulsaram da minha própria casa sem hesitar, quando lhes convinha. Deveria eu esquecer isso tão facilmente? O apartamento é pequeno, eu disse finalmente, virando-me para Pamela. Só um quarto, uma cozinha e um banheiro. Seria muito apertado para vocês 4. Entendemos, disse ela apressadamente. Estamos preparados para o inconveniente. Podemos dormir no chão, em camas dobráveis. Ainda não terminei, interrompi-a gentilmente. Eu não sabia se ria ou se chorava. Às vezes, a vida nos ensina lições que você não consegue pensar de propósito. Vovó, preciso ir, disse Roger de repente. Meus pais voltaram. Te ligo mais tarde. Certo. Claro, querida. Cui disse. Desliguei o telefone e sentei-me na cadeira perto da janela, olhando para a rua por um longo tempo, refletindo sobre as vicissitudes do destino. Minha casa, que eu havia deixado para trás com tanta dor, agora estava em ruínas. A família que me expulsara de casa tão sem cerimônia estava, ela própria, sem teto. Seria destino, karma ou apenas coincidência? Passei o dia todo apreensiva, esperando uma ligação da Pamela, mas o telefone estava mudo.
tentei me ocupar com outras coisas. Revirei meus livros, fiz uma torta e até comecei a tricotar, que havia abandonado meses antes. Mas meus pensamentos voltavam sempre para a casa em chamas, para Pamela, para as crianças que estavam desabrigadas. À noite, claro, Pamela pareceu decepcionada, mas assentiu. Entendo. Quando você pode me dar uma resposta? Amanhã, respondi. Volte amanhã no mesmo horário e eu lhe contarei minha decisão. Ela se levantou e vestiu um suéter que claramente não era sua roupa à cara de sempre, provavelmente algo comprado às pressas depois do incêndio. Obrigada por pelo menos ouvir, disse ela baixinho. Muita gente no seu lugar teria batido a porta. Eu não sou muita gente, Pamela. Sou sua mãe. Ela assentiu, e algo parecido com remorso brilhou em seus olhos por um instante. Mas talvez eu só quisesse ver. Depois de acompanhar minha filha até a porta, voltei para o apartamento e afundei pesadamente na cadeira. Meus pensamentos fervilhavam na minha cabeça, em choque e contradição. O que devo fazer? O que meu coração me diz? E o que minha mente me diz? Peguei meu diário e comecei a escrever, despejando todas as minhas dúvidas e medos no papel. Pamela e Winston me expulsaram de casa sem hesitar, quando lhes convinha. Agora, eles pedem minha ajuda e se encontram em apuros. Uma parte de mim quer dizer não a eles, mostrar-lhes como é me encontrar sem teto, sem o apoio de entes queridos. Mas outra parte me lembra que eles são minha família e que não se trata apenas deles, mas de Roger e Azel, meus netos inocentes. Escrevi por um bom tempo, página após página, até que finalmente escureceu do lado de fora da janela. Quando finalmente larguei a caneta, percebi que não havia solução, apenas um peso no peito e uma dor de cabeça tensional. Desci para o quarto da Agnes. Apesar do horário tardio, a luz do apartamento dela ainda estava acesa. Ela abriu a porta na primeira batida, como se estivesse me esperando. Chá de camomila com mel, disse ela em vez de me cumprimentar. Não há remédio melhor para pensamentos ansiosos. Sentamos em sua cozinha aconchegante, e eu lhe contei tudo sobre a visita de Pamela, sobre o incêndio, sobre o pedido deles. Agnes ouviu em silêncio, apenas ocasionalmente assentindo ou erguendo as sobrancelhas. O que você decidiu? Ela perguntou quando terminei. Não sei, respondi honestamente. Uma parte de mim quer ajudá-los. Afinal, eles são minha filha, meus netos. A outra parte se lembra da facilidade com que se livravam de mim quando lhes convinha. Agnes mexeu o chá pensativamente com uma colher. Há um ditado na minha família: antes de perdoar um inimigo, certifique-se de que ele não seja mais um inimigo. Sua filha e seu genro te machucaram. A questão é, eles aprenderam alguma lição com o que aconteceu? Eles mudaram? Não tenho certeza, balancei a cabeça. Pamela parecia assustada, confusa. Mas isso pode ser apenas uma reação ao desastre, não remorso de verdade. Então talvez devêssemos dar a eles uma chance de provar que mudaram. Agnes sorriu. Quanto à minha permissão, você sabe que confio no seu julgamento. Se decidir que eles podem ficar, não vou me opor. Mas, ela levantou um dedo, apenas nos seus termos. Você deve ser a dona da situação, não eles. Voltei para o meu apartamento com o coração um pouco mais leve. Conversar com Agnes me ajudou a enxergar a situação com mais clareza. Não se tratava de se Pamela e Winston mereciam minha ajuda, provavelmente não. Tratava-se do tipo de pessoa que eu era, dos valores que eu praticava, do exemplo que eu dava aos meus netos. Antes de ir para a cama, pensei novamente e tomei uma decisão. Vou ajudá-los, mas nos meus termos. Não vou bater a porta na cara de uma filha em apuros, mas não vou me deixar ser tratada como capacho novamente. Liguei para o Roger hoje de manhã. Vovó, ele respondeu após o primeiro bip, como se já estivesse esperando minha ligação. A mamãe disse que esteve na sua casa ontem. Sim, confirmei. Ela me contou sobre a sua situação. O que você decidiu? Eu podia ouvir a esperança em sua voz. Sinceramente, vovó, não sei o que faremos se você disser não. Papai já ligou para todos os amigos e colegas de trabalho, mas ninguém pode acolher uma família de 4 pessoas por tempo indeterminado. Não estou dizendo não, Roger, respondi suavemente. Mas tenho condições.
Quero que você as diga aos seus pais. Certo. Claro, ele parecia visivelmente aliviado. Que tipo de condições? Primeiro, é uma solução temporária. 1 mês, no máximo, até você encontrar outra opção. Segundo, todos devem ajudar nas tarefas domésticas, limpando, cozinhando, fazendo compras. E terceiro, o mais importante, fiz uma pausa, sem reclamações, sem desrespeito. Esta é a minha casa, minhas regras. Se seus pais concordarem com estes termos, você pode se mudar amanhã. Obrigado, avó, exclamou Roger. Tenho certeza de que eles vão concordar. Vou contar agora mesmo. Ao desligar o telefone, olhei para a foto do Herbert na cômoda. O que ele diria sobre a minha decisão? Aprovaria ou acharia que era mole demais? Você sempre foi a melhor de nós dois, Bea, ouvi sua voz dizer. Mais gentil, mais compreensiva. Não deixe a amargura mudar você. Passei o resto do dia me preparando para receber meus convidados inesperados. Limpei meu armário, coloquei algumas coisas em caixas embaixo da cama, comprei travesseiros e cobertores extras e fiz um estoque de compras. À noite, como havíamos combinado, Pamela apareceu. Ela parecia um pouco melhor desta vez, mais bem vestida, com o cabelo arrumado, mas seus olhos estavam tensos de expectativa. Roger me deu seus termos, disse ela sem rodeios. Concordamos com tudo. Obrigada por não nos recusar. Estou fazendo isso principalmente por Roger e Azel, respondi honestamente. Eles não deveriam sofrer por causa de decisões de adultos. Pamela sentiu, aceitando minhas palavras. Quando podemos nos mudar? Amanhã, eu disse. Vou cuidar de tudo. Mas lembre-se, Pamela, esta é uma solução temporária. Não vou conseguir aturar 4 pessoas num apartamento tão pequeno por muito tempo. Claro, mãe, nós entendemos. Eu agradeço. De verdade. Quando ela foi embora, sentei-me novamente perto da janela, olhando para o céu que escurecia. Havia uma paz estranha lá dentro. Eu não sabia se tinha tomado a decisão certa, não sabia como as coisas iriam acontecer quando Pamela e Winston se mudassem para o meu pequeno apartamento, mas eu sabia de uma coisa: eu tinha feito o que meu coração me mandava fazer. E não importava o que acontecesse a seguir, eu viveria com a consciência tranquila. Afinal, como disse Herbert, a vida não é o que nos acontece, mas como reagimos a ela. Então, decidi reagir com dignidade e elegância, mesmo que isso significasse deixar aqueles que um dia me expulsaram de casa entrarem na minha. A manhã começou agitada e agitada. Acordei mais cedo do que de costume, troquei a cama por lençóis limpos e dei um último brilho ao apartamento. Da noite para o dia, percebi que acomodar 4 pessoas no meu pequeno sótão era uma tarefa quase impossível. Mas havia outro problema, mais profundo. Ontem, ouvindo Pamela, percebi que seu remorso não se devia ao seu erro, mas apenas às circunstâncias. Winston, por outro lado, até onde eu conhecia seu caráter, dificilmente achava que tivesse me feito mal. Às 9 horas, a campainha tocou. Desci e vi todos, Pamela, Winston, Roger e Azel, parados na varanda com malas e sacolas. Havia uma expressão de expectativa tensa nos rostos dos adultos e uma mistura de esperança e confusão nos rostos das crianças. Bom dia, eu disse, conduzindo-os para o corredor. Antes de subirmos, tem uma coisa que eu gostaria de discutir. Winston franziu a testa, mas não disse nada. Pamela me olhou com ar interrogativo. Fiquei pensando na nossa situação a noite toda, comecei calmamente. E cheguei à conclusão de que o meu apartamento seria insuportavelmente apertado para todos nós. Isso não é uma solução para o problema, mas sim a criação de novos. Já dissemos que estamos preparados para o inconveniente, Winston me interrompeu. Se te incomoda, não é um incômodo, eu disse com firmeza, olhando-o diretamente nos olhos. É que algumas das feridas ainda não cicatrizaram. E não tenho certeza se estou pronta para ver as pessoas que me machucam tanto todos os dias. Pamela empalideceu. Como assim, mãe? Quero dizer, respirei fundo, que estou pronta para receber Roger e Azel, mas não você e Winston. Houve um silêncio tão profundo que era possível ouvir o tic-tac do relógio antigo da sala de Agnes. Winston foi o primeiro a quebrá-lo.
Isso é uma piada? Sua voz soou incrédula, com um toque de indignação. Você está sugerindo separar a família? Estou sugerindo uma solução temporária, respondi calmamente. Roger e Azel podem ficar comigo enquanto você e Pamela procuram um lugar adequado para toda a família. Vocês dois trabalham, têm renda e podem alugar um apartamento, por mais modesto que seja. Isso é inaceitável, Pamela balançou a cabeça. Somos uma família. Temos que ficar juntos. Então você terá que encontrar outra opção, eu disse. Meu apartamento é pequeno demais para 4 pessoas, quanto mais para 6, se você contar eu e a Agnes, que moram andar abaixo e é muito sensível a barulho. Azel, que até então estivera em silêncio, de repente falou: quero ficar com a minha avó. Todos se viraram para ela. A jovem de 16 anos se endireitou, com uma expressão determinada no rosto. Estou farta de hotéis e abrigos temporários, continuou. Quero meu próprio lugar, minha própria cama, minha própria mesa. Quero estudar para as provas em paz. E você e o papai estão trabalhando o dia todo, de qualquer forma. Não seja boba, Pamela olhou para a filha com severidade. Você é menor de idade. Vai morar conosco. Na verdade, Roger interveio, Azel tem razão. Ela e eu precisamos de estabilidade. Vou me formar na faculdade no próximo semestre. Preciso me concentrar nos estudos. A casa da vovó é tranquila, silenciosa e perto da biblioteca. É o lugar perfeito para estudar. Winston e Pamela se entreolharam. Eu podia ver as emoções em seus olhos, mudanças de descrença, indignação, confusão e, finalmente, dúvida. Podemos discutir isso em particular? Winston finalmente perguntou. Claro, apontei para um pequeno banco no jardim atrás da casa. Você pode conversar lá. Enquanto conversavam, as crianças e eu subimos para o meu apartamento. Azel olhou ao redor com curiosidade, tocando os livros nas estantes, observando as fotos, estudando a vista da janela. É muito bonito aqui, vovó, disse ela. Não é como a nossa antiga casa. Eu gosto. Roger assentiu. Principalmente aquelas vigas de madeira no teto. Elas são de verdade? São sim, sorri. A casa tem mais de 100 anos. 20 minutos depois, Pamela e Winston retornaram. Percebi pela expressão em seus rostos que a decisão não tinha sido fácil para eles. Concordamos, disse Pamela, embora ficasse claro pelo seu tom que o acordo era forçado. Mas apenas com a condição de que seja temporário. Assim que encontrarmos um lar adequado, as crianças voltarão para nós. Claro, concordei. E mais uma condição, você participará da manutenção deles. Não estou pedindo muito, mas alimentação, roupas e despesas escolares são de sua responsabilidade. Isso nem precisa dizer, Winston pareceu ofendido. Não vamos deixar a responsabilidade dos nossos filhos nas suas costas. Ótimo, permiti-me um leve sorriso. Então, temos um acordo. O resto do dia foi passado nos acomodando. Roger e eu fomos à loja de ferragens e compramos 2 berços. A comoda estava limpa para as coisas da Azel, e havia espaço para Roger no armário. Era um pouco apertado, mas suportável. Pamela e Winston partiram logo depois do almoço, prometendo ligar todos os dias e visitar as crianças sempre que pudessem. Percebi uma estranha expressão de alívio no rosto de Pamela ao se despedir, como se um grande peso tivesse sido tirado de seus ombros. Naquela noite, quando nós 3 nos sentamos para jantar, Azel disse de repente, sabe, vovó, a mamãe e o papai estão felizes que você sugeriu essa opção. Eles só não conseguem admitir. O que te faz pensar isso? Perguntei, servindo o chá. Como eles próprios ficam apertados no hotel, brigam o tempo todo, disse a menina, dando de ombros. Depois do incêndio, as coisas pioraram muito. O pai culpa a mãe por insistir em uma equipe de trabalhadores mesquinha. A mãe culpa o pai por não verificar o trabalho deles. No fim das contas, não está nada divertido em casa agora. Fiquei em silêncio, pensando em quantas vezes grandes desastres revelam rachaduras que já existiam em um relacionamento. O incêndio não havia criado problemas entre Pamela e Winston. Apenas os tornará visíveis. A primeira semana juntos foi dedicada a estabelecer novas regras e hábitos.
Roger saía cedo de manhã para a faculdade e voltava à noite. Azel estudava na escola mais próxima e, depois das aulas, costumava passar na biblioteca, onde eu continuava a trabalhar 3 dias por semana. 10 dias depois, Pamela ligou. Encontramos um apartamento, disse ela sem rodeios, em um novo condomínio na Avenida Oak. Assobiei. Oak Avenue era um dos bairros mais caros de Salem, com prédios de apartamentos modernos e tudo, desde estacionamento subterrâneo até uma academia. Não deve ser barato, comentei. Nós podemos pagar, disse ela com um toque de irritação na voz. Winston ganhou um aumento depois da promoção, lembra? Claro, concordei. Quando você vai se mudar? Assinamos o contrato de aluguel ontem e nos mudamos hoje. Por que você e as crianças não vêm nos visitar neste fim de semana e dar uma olhada? Convidei Roger e Azel, mas eles não se mostraram muito entusiasmados. Prometi ajudar um colega com um projeto, disse Roger, ainda no laptop. E eu tenho ensaio para a peça da escola, acrescentou Azel, folheando o livro. Quem sabe na próxima? Não insisti. Aos poucos, a vida foi tomando um novo rumo. Meus netos e eu nos adaptamos uns aos outros com uma facilidade inesperada. Roger revelou-se um jovem organizado e responsável, e Azel, após a cautela inicial, revelou-se uma garota inteligente e sensível. Pamela e Winston vinham todos os fins de semana, levando as crianças para passar o dia ou a noite. Mas, a cada vez, as crianças voltavam aliviadas, como se tivessem voltado de uma viagem desagradável e obrigatória. Fazia um mês que Roger e Azel tinham se mudado para minha casa. Certa noite, de repente, tocaram a campainha. Desci e vi Pamela sozinha, sem Winston, usando um casaco elegante e carregando uma bolsa cara. Ninguém imaginaria, pela sua aparência, que ela havia perdido a casa recentemente. Mãe, precisamos conversar, ela disse sozinha, sem rodeios. Saímos para o café do outro lado da rua. Pamela parecia tensa e nervosa, girando a xícara de café nas mãos sem tomar um gole. O que houve? Perguntei finalmente, cansado de esperar que ela organizasse seus pensamentos. Recebemos o relatório final dos especialistas, ela ajeitou uma mecha de cabelo. A casa não tem mais conserto. A fundação está danificada. As estruturas de suporte estão deformadas por causa do calor. Seria mais fácil demolir e reconstruir. Sinto muito, eu disse sinceramente. É uma notícia difícil. Sim, ela assentiu. Mas o seguro, a seguradora se recusa a pagar o valor integral. Eles só cobrem 50% do valor avaliado por causa das irregularidades nos reparos. Isso não é suficiente nem para demolir e limpar o terreno, quanto mais para construir uma nova construção. Escutei em silêncio, começando a adivinhar onde ela queria chegar com aquilo. Mãe, Pamela finalmente me olhou nos olhos, Winston e eu estávamos pensando, você tem alguma economia, não tem? O seguro do papai, seu fundo de pensão. Talvez você pudesse, te empresto dinheiro para construir uma casa nova, terminei para ela. Não exatamente, ela balançou a cabeça. É mais como investir. Você poderia ser coproprietário da casa nova. Morar lá com a gente, como costumava. Não consegui conter uma risada amarga. Como antes. Você quer dizer como nos últimos meses, antes de você me expulsar da rua, quando eu me sentia indesejada na minha própria casa? Pamela corou. Mãe, todos nós cometemos erros. Winston e eu erramos em fazer isso com você, mas agora temos a chance de consertar as coisas. Um novo começo, um novo lar, um novo relacionamento. E se eu disser não? Perguntei, olhando-a atentamente. E se eu disser não? Então, ela hesitou, teríamos que vender o imóvel. A primeira semana juntos foi dedicada a estabelecer novas regras e hábitos. Roger saía cedo de manhã para a faculdade e voltava à noite. Azel estudava na escola mais próxima e, depois das aulas, costumava passar na biblioteca, onde eu continuava a trabalhar 3 dias por semana. 10 dias depois, Pamela ligou. Encontramos um apartamento, disse ela sem rodeios, em um novo condomínio na Avenida Oak. Assobiei. Oak Avenue era um dos bairros mais caros de Salem, com prédios de apartamentos modernos e tudo, desde estacionamento subterrâneo até uma academia. Não deve ser barato, comentei.
Nós podemos pagar, disse ela com um toque de irritação na voz. Winston ganhou um aumento depois da promoção, lembra? Claro, concordei. Quando você vai se mudar? Assinamos o contrato de aluguel ontem e nos mudamos hoje. Por que você e as crianças não vêm nos visitar neste fim de semana e dar uma olhada? Convidei Roger e Azel, mas eles não se mostraram muito entusiasmados. Prometi ajudar um colega com um projeto, disse Roger, ainda no laptop. E eu tenho ensaio para a peça da escola, acrescentou Azel, folheando o livro. Quem sabe na próxima? Não insisti. Aos poucos, a vida foi tomando um novo rumo. Meus netos e eu nos adaptamos uns aos outros com uma facilidade inesperada. Roger, nada ainda, respondi honestamente. É uma decisão importante e preciso pensar bem. Vovó, Roger veio e sentou-se ao meu lado, a senhora não precisa se sentir obrigada a ajudá-los. Eles são adultos. Eles tomaram as próprias decisões que levaram a essa situação. 3 dias depois, liguei para Pamela e pedi para nos encontrarmos. Nos encontramos novamente no café. Desta vez, Pamela veio com Winston. Sentaram-se à minha frente, ambos tensos, aguardando minha decisão. Pensei muito na sua proposta, comecei, cruzando as mãos sobre a mesa. Cheguei à conclusão de que não posso aceitá-la. O rosto de Winston se fechou, e Pamela apertou os lábios. Por que não? Perguntou Winston. Se for uma questão de porcentagem de propriedade, estamos dispostos a discutir os termos. Não se trata da porcentagem, balancei a cabeça. É que eu já te dei tudo o que tinha uma vez, e você me mostrou quão pouco isso significava para você. Mãe, Pamela começou. Um erro, interrompi-a, foi o que você disse da última vez. Mas sabe o que me espanta? Que em todos esses meses nenhum de vocês tenha se desculpado comigo, de verdade, de sinceridade. Vocês falam sobre erros, sobre recomeços, mas nunca sobre o quanto me magoaram. Eles ficaram em silêncio, evitando me olhar nos olhos. Não estou investindo em uma casa nova, continuei. É a minha vez de viver para mim mesma. Tenho um emprego de que gosto, amigos, hobbies. Pela primeira vez em anos, me sinto livre e feliz, e não estou disposta a abrir mão disso pela esperança fantasmagórica de que você, de repente, aprenda a me valorizar e aos meus sacrifícios. E as crianças? Pamela partiu para a ofensiva. Você está pronta para entregá-las? O Roger tem 18 anos. Ele é adulto e decide onde quer morar, respondi calmamente. Quanto a Azel, ficaria feliz em tê-la comigo até atingir a maioridade. Mas se você insistir que ela volte para você, não vou impedi-la. A decisão é sua. Só isso? Winston pareceu decepcionado e irritado. Você simplesmente se recusa a ajudar a sua própria filha? Estou ajudando-a com o que tenho de mais valioso, meu tempo, meu cuidado com os filhos dela, disse eu com firmeza. Mas meu dinheiro é o que ganhei, o que guardei para minha velhice, e não preciso gastá-lo consertando seus erros. Pamela parecia que eu tinha lhe dado um tapa. Winston começou a dizer algo, mas ela o interrompeu com um gesto. Ok, mãe, disse ela baixinho. Eu entendo sua decisão. Nós nos viramos sozinhos. Uma semana depois da nossa conversa, Pamela e Winston se mudaram do apartamento caro na Oak Avenue e alugaram um apartamento de 2 quartos em um bairro comum. Eles colocaram o terreno na Maple Street à venda, junto com as plantas de uma nova casa que haviam encomendado a um arquiteto. Roger decidiu ficar comigo até se formar na faculdade, depois, planejava alugar um apartamento próprio. Azel, para minha surpresa, também optou por ficar com a avó, argumentando que era mais confortável e conveniente para ela estudar ali. Pamela e Winston não se opuseram, talvez por perceberem que um apartamento apertado com pais em crise financeira não é o melhor lugar para uma adolescente impressionável. Em um dia quente de maio, meus netos e eu fizemos um piquenique no parque da cidade. Estendemos uma toalha sob um velho carvalho, servimos sanduíches, frutas e limonada caseira. Roger trouxe um frisbee e nos revezamos jogando um para o outro, rindo quando não conseguíamos pegá-lo. Vovó, Azel deitou-se no cobertor, olhando para o céu através dos galhos do carvalho. Já decidi para onde vou depois do ensino médio. Onde? Perguntei, servindo limonada nos copos. Faculdade de Artes. Quero estudar fotografia e design.
Ao olhar para meus netos, pensei nas estranhas reviravoltas do destino que nos trouxeram até aquele momento. O incêndio que roubou a casa da minha família acabou me dando uma nova família, não por sangue, mas por escolha. Roger e Azel escolheram ficar comigo quando pudessem voltar para a casa dos pais. Eles me viam não apenas como uma avó a ser tolerada por obrigação, mas como alguém com quem queriam compartilhar suas vidas. E essa, talvez, seja a essência de uma família de verdade, não um teto comum sobre nossas cabeças, nem obrigações formais, mas a escolha de estarmos juntos, de nos apoiarmos mutuamente, de valorizar o que cada um traz para a vida em comum. Meus netos e eu encontramos isso, uma conexão real e profunda baseada no respeito e no amor mútuos.